Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Ou melhor, comigo começou a ficar bem. Porque eu andei com uma tosse sem voz esse final de semana. Mas agora está, vamos dizer, 95%. Amanhã estará 100% já. Hoje é o dia 26 de agosto e estamos terminando o mês de agosto, né? Nós temos aqui uns dias de vento gelado. Não é bom para a saúde. Eu lembro que anos atrás nós tivemos aqui em Juí, aqui na Unijuí, uns professores, 8 professores da Universidade de Kazan, da Rússia. Alguns deles ficaram doentes. Um deles pegou 2 vezes pneumonia. Lá ele não pegou nunca. Ele disse assim: mas o clima de vocês é muito pior do que de onde nós viemos, que chega a mais de 40 abaixo de zero. Mas lá quando é frio, é frio. Aqui, de manhã é frio, de tarde é quente. Aí vai esquentando, aí você passa a conviver aí com 25 graus. No outro dia vem uma frente fria lá do Polo Sul, aí chega a 3, 4, 5 graus, ou às vezes 0 grau. Isso não é clima, né? Vamos aguentando porque o tempo está chegando no fim. Temos que aguentar mais um pouco, né? E esta aqui é a lição número 13, do terceiro trimestre de 2019. O título da lição é uma comunidade de servos, ou seja, uma igreja, né? Estamos concluindo então o estudo do terceiro trimestre desse ano. Então aqui, vamos ver o verso áureo e depois vamos fazer a oração. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 23 e 24. Santíssimo Deus, aqui nós estamos estudando a respeito de uma organização, a Igreja de Cristo. Esteja conosco, o teu Espírito esteja também conosco. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Bom, então, vou destacar aqui essa parte final aqui. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todos nós somos falhos, porque todos somos pecadores. Então, em algum momento, eu ou você, ou algum de nós vai falhar, vai cometer um erro. Isso é certo, tá? Portanto, precisamos, esse título aqui está muito bom, uma comunidade de servos. Não uma comunidade onde tem chefes, onde tem ditadores, onde tem gente que usa força, onde tem gente que acha que eles são a lei. Isso não serve. Isso tem que cair fora da comunidade de servos. Porque enquanto tiver esse tipo de gente que são agentes de Satanás, isto não será uma comunidade de servos. Nem todos são servos. Jesus, que é a autoridade máxima da igreja, foi servo. Do que alguns seres humanos se acham assim tão acima de Jesus, acima de Deus, acima do Criador, acima da lei, acima de tudo, para eles se tornarem os ditadores, os que dizem o que tem que ser feito. Isso é preciso refletir muito sobre isso, né? Bom, o que é uma comunidade serva? O que é uma igreja? Vou me munir do conhecimento da ciência da administração. Uma igreja é uma organização sem fins lucrativos, não é? Claro, não é uma empresa, é de voluntários. É uma organização voluntária, de voluntários.
Isso muda tudo. Não se pode administrar uma organização voluntária por meios burocráticos, ou como se fosse uma fábrica, como se fosse um banco, como se fosse enfim, uma burocracia. Não. Igreja não é burocracia. Igreja não funciona por meio de ordens, por meio de imposições, por meio de metas, por meio de planejamentos externos. Igreja funciona por envolvimento, por diálogo, por troca de ideias, por valorização, isso que muitos pastores falam tanto, por valorização dos dons, ou seja, das habilidades que as pessoas têm, portanto, por valorização dos ministérios pessoais. Eu escrevi na lição, eu vou dizer aqui, nunca vai dar grande resultado, nunca vai dar bom resultado alguém lá na capital do estado, sei lá onde, atrás de uma escrivaninha, elaborar um plano, daí ele aparece na igreja local, faz um treinamento de algumas horas, vai embora e isso vai funcionar. Isso não existe, não existe. Se algum departamental, o presidente estiver me ouvindo, tire isso da cabeça, porque isso não funciona. Mas pode continuar tentando, porque vai continuar não funcionando. Ou seja, os resultados serão pequenos, pífios. Porque nem Deus concorda com isso. Pelo que ele mandou Ellen White escrever, né? Então, igreja não é burocracia. Igreja até pode parecer ser uma burocracia até o nível dos pastores distritais. Porque pastor distrital é contratado. Os departamentais também são contratados, os presidentes também são contratados. E acima de todo mundo ali é contratado. Esse pessoal pode ser demitido, né? Pode ser transferido, pode ser castigado. Mas e o que tu faz com um membro que diz o seguinte: eu não vou trabalhar, né? Ele não te diz isso na cara, mas ele simplesmente vira os ombros, dá de ombros e não faz o trabalho. Por quê? Porque está sendo gerenciado de forma errada. Vamos pegar como exemplo a Igreja Universal ou qualquer outra dessas. Quanto aumenta os membros dessa gente, como essas igrejas são cheias. E vou dizer por quê. Porque eles seguem aqui o que está na lição dessa semana, em grande parte, não no todo, né? Aqui no alcançando as pessoas, né? Na parte de terça-feira. Vamos chegar lá. Vamos antecipar um pouco então aqui. Fazem milagres, né? Curam, prometem prosperidade, resolvem o problema de emprego, assim vai. E essas pessoas vêm e enchem. E depois lhe aplicam uma mentira bem grosseira a respeito da santificação do domingo, a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito de tudo. Mas eles gostam, porque foram curados, né? Pois bem, vamos seguindo aqui. A importância dos agentes de mudança. Isso é outra expressão muito utilizada dentro da administração. Porque as empresas precisam estar o tempo todo mudando. E mudar é uma coisa difícil. A mudança é difícil e ela é necessária. Nós não podemos, olha para a igreja, vê se não está fazendo do mesmo jeito. Há 20, 30, 40, 50 anos. Vê se não... Está faltando agente de mudança, porque precisa mudar, né? Mas não mudar assim, mantendo o mesmo método. Gente, nós não estamos usando o melhor método. Nós somos uma comunidade cristã
E agente de mudança aqui está mais se referindo à mudança na sociedade, de você ir pregar lá, etc. Está fazendo que as pessoas se convertam. Mas eu estou me atendo aqui à mudança dentro da igreja, porque antes de querer mudar lá fora, tem que mudar aqui dentro. Mudar o coração, mudar a comunidade interna. Nós tínhamos um pastor aqui um bom tempo atrás, esse eu nunca vou esquecer, porque ele falou tanto em fazer evangelismo, mas ele disse assim, primeiro vamos fazer o evangelismo interno. Temos que melhorar a igreja internamente, depois nós vamos lá fora. Isso estava certo, completamente certo, né? Então nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Sabe o que é uma embaixada? Uma embaixada é um território do país de origem, lá dentro do outro país. Tipo assim, vamos dizer aqui no Brasil, em Brasília tem lá muitas embaixadas, vamos supor a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Ali tem uma casa, tem um terreno, etc. Isso nem é muito grande, etc. Mas aquele lugar ali é os Estados Unidos. Ali vale as leis dos Estados Unidos. Se você entra lá, você está sujeito às leis dos Estados Unidos. E aquele sujeito se chama embaixador. Ele assina acordos e convênios, etc. e tal, com o Brasil, com o governo brasileiro, em nome dos Estados Unidos. Então ele não é qualquer pessoa. Isso quer dizer embaixadores. Nós somos embaixadores. Mas para sermos embaixadores no outro país, ou seja, aqui na terra, nós precisamos internamente estar alinhados com o nosso Salvador, que é o nosso líder maior, né? Nós temos que ser uma comunidade cristã. Primeiro temos que ser uma comunidade, né? Temos que estar em harmonia entre nós. Nós coordenarmos, isso quer dizer administração, gestão, coordenarmos por meio do diálogo, por meio da troca de ideias, da troca de experiências, né? E cada um trabalhando bem no seu dom. Eu gosto dos AMM, né, dos motociclistas adventistas. Não sei se vão lembrar agora o slogan deles, mas fazendo o que precisa ser feito do jeito que eu gosto. Está bem próximo, ou é isso mesmo. Isso é uma das coisas mais certas que temos dentro da igreja. Ou seja, não me convidem para recoltar. Não gosto de fazer, não tenho dom para isso, não tenho dom para pedir nada, nem para recoltar, nem para outras coisas fora da igreja, etc. tal, que tem que pedir. Não é comigo, não faço. Pronto. Não é? Não me peçam para contar história para criança, não é meu dom, é um desastre. Ou seja, mas eu tenho dom para outras coisas. Meu dom é pregar, é ensinar, escrever e estudar. Esse meu dom está nessa linha. E nisso eu colaboro. Estou colaborando, né? Então vamos seguindo adiante aqui. Na parte de segunda-feira, um servo remanescente. Gente, a lição está falando muito em servo, né? Uma comunidade de servos, agentes de mudança que são servos, né? Um servo remanescente. O que é o remanescente? O remanescente é aquele que guarda os mandamentos, ou melhor, aquele que continua guardando os mandamentos, né? E tem o testemunho de Jesus, ou seja, ele tem o espírito de profecia. Ele pode não ser um profeta, nem necessariamente deve ser um profeta, mas ele obedece às profecias, né? Ele tem o espírito de profecia que é especificamente os escritos de Ellen White. Mas é profecia, né? Bom, Moisés foi um caso assim. Moisés foi um grande exemplo, porque Moisés foi utilizado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Mas Deus usou Moisés, por meio dele, 10 pragas.
impressionantes, coisas sobrenaturais, obviamente, coisas que não podem, nunca acontecem normalmente. Aí atravessaram o Mar Vermelho, etc. Foi, gente, eu queria estar passando por lá, nem que fosse o último, o menor de todos eles, tendo essa experiência. Eu queria ter. Eu duvido que você não gostaria de ter estado lá. Que experiência! Bom, tá aí. O que aquele povo fez? Aquele povo que era acostumado a quê? Acostumado a ser escravo, acostumado ao chicote, né? De repente, estavam livres. Aí, na base do chicote, eles estavam sempre fazendo o quê? Reclamando de tudo. Agora que estavam livres, continuavam reclamando de tudo. Mas, gente, vocês estão livres. Vocês têm um Deus, é um Deus que está dando uma lei para vocês, um Deus que está transformando vocês numa baita de uma nação. Vão continuar reclamando como se tivessem escravos sob a escravidão. Caiam na real. Aí Deus, claro que Deus sabia, Deus aqui estava, creio eu, testando Moisés. Porque Deus não iria agora destruir o povo aqui ali, destruir tudo e fazer dele uma grande nação. Mas Deus propôs isso para Moisés: eu vou fazer de ti, me permita, etc. E tal. Não sei o que Deus faria se Moisés permitisse, mas Moisés não permitiu. Moisés disse assim: Deus, isso vai ficar feio perante as outras nações. As outras nações vão ver que você fez esses milagres, todas essas coisas maravilhas, etc. Está todo mundo impressionado com isso ao redor do planeta. E agora você destrói eles aqui no meio do deserto, etc. Eles vão dizer o quê? Ele não conseguiu completar o seu trabalho. Ele tinha força, mas não suficiente. Mas ele era forte, mas faltou força, faltou inteligência, faltou capacidade, né? Em outras palavras, né? Moisés diz, então mata a mim, mas não cuida desse povo, né? Eu não posso ser em lugar de Jacó. Isso é o quê? Isso é alguém que confia em Deus, né? Alguém que é o remanescente, alguém que guarda a lei. Porque alguém que tem a lei no coração, profundamente no coração, ele ama tanto que ele diz: me mate, mas não mate esse povo. Esse é o teu povo. Eu amo esse povo. Vamos continuar tentando, vamos continuar a ver se ensinamos esse povo, se conseguimos transformar esse povo. Aí Deus teve que aguentar aquele povo mais 38 anos, né? Para que morresse toda essa gente que foram escravos, que não tinha mais jeito, para que viesse uma outra geração. Mas esse foi Moisés, né? Um típico remanescente, ou seja, alguém tipicamente que tinha lei no coração, aqui, né? Alguém que seguia essa lei, alguém que confiava nos profetas, né? Alguém que tinha os mandamentos, alguém que recebeu. Gente, o único homem de toda a história da humanidade que recebeu e que carregou os mandamentos nos braços foi esse Moisés. Que privilégio teve esse homem, né? Bom, e agora qual é que é a estratégia para nós alcançar as pessoas, para nós evangelizar, né? Ou seja, para nós salvar? Qual é a estratégia? É não pregar o evangelho. Essa é a estratégia. Mas espera aí, segura um pouquinho, não se escandalize. Antes de pregar o evangelho, temos que resolver os problemas das pessoas. Tem pessoas doentes, precisamos ajudá-las na cura. Tem pessoas precisando de dinheiro, pessoas precisando de emprego. Tem pessoas... Você não pode batizar alguém que esteja desempregado, só vai que Deus vai te abençoar. E depois ele fica na igreja, enfim, sai. Tem que resolver o problema de emprego dele antes. Alguém esteja com problemas na família. Enfim, tantas coisas ruins. O que Jesus fazia? Resolvia antes, né? E daí ele não precisava mais pregar, porque daí as pessoas seguiam ele.
Por que aquela multidão de gente seguia Jesus? Porque foram curados por ele, porque eles viram cura dos outros, foram orientados, receberam sabedoria do alto. Não é? É isso que nós temos que fazer. Nós estamos enfatizando na cura. Aliás, a senhora White escreveu por inspiração e iluminação do Senhor Deus que o Ministério da Saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Ou seja, nós vamos concluir não pregando o Evangelho, mas sim curando as pessoas, e o Evangelho vem de carona atrás. As pessoas aceitam. Então essa é a nossa estratégia, né? Resumindo, essa é a nossa estratégia. E assim que Jesus trabalhava. Então temos que continuar seguindo ele, né? Hoje não precisamos mais tantos milagres, nós temos a medicina, né? Nós temos. Aliás, a igreja até está muito bem preparada nesse sentido. Tem hospitais, nós temos centros de vida saudável, temos as melhores orientações do mundo de saúde. O que dizer dos 8 remédios naturais que ninguém precisa ir na farmácia comprar, né? Eu esperei um dos remédios naturais. Né? Uma vez um médico me falou, olha, de manhã, quando você levanta, abre a janela, respira 10 vezes profundamente. Isso vai fazer bem para a saúde. Onde é que eu compro essas respirações? Não. É? Exercício físico eu faço, eu sou atleta. Não sou atleta olímpico, né? Mas eu sou considerado atleta. Né? Eu faço, depois dessa gravação aqui eu vou pedalar. Bom, Deus tem uma igreja e tem tudo para dar certo. Você está crescendo devagar, está indo devagar, perdendo muita gente, etc. Não é por culpa de Jesus. Não é por culpa do que nós temos, e sim do que nós somos. Né? Estamos na parte de quarta-feira, já estamos indo para a conclusão. Graça dentro da igreja. A reputação de Deus não vem do que as pessoas veem em Deus. Que as pessoas não veem Deus. As pessoas veem os discípulos dele. Ele não é visível aqui. Né? A reputação de Deus no mundo depende dos seus seguidores, depende da sua igreja. E ainda há muito conflito mal resolvido dentro da igreja. Gente, ter conflito na igreja não é o problema. O problema é não saber resolver o conflito. Porque assim, se tiver um conflito e se for bem resolvido, isso dá um exemplo de pessoas santas, pessoas capazes, pessoas que seguem a Deus. Isso repercute positivamente dentro da igreja e fora. Porque a coisa foi resolvida de forma decente, correta. Mas quantas vezes as coisas são mal resolvidas, ou seja, em outras palavras, não são resolvidas. As coisas são tapadas, são impostas, etc. Nós temos muito que mudar nesse aspecto também, e não adianta dizer o Sigperto é radical. É assim. É assim. Nós temos contendas na igreja, e esse não é o problema. Existe contenda em tudo que é tipo de empresa, mas as empresas que crescem sabem como resolver suas contendas. Né? Nós estamos precisando, nós temos o melhor método de solução de contendas de qualquer tipo de problema. Mateus 18. Simples, o melhor método que existe, não tem coisa superior. Então o que está acontecendo aqui que nós não conseguimos resolver? Porque sempre aparece um que é o chefão, que bate em cima da mesa e que determina o que deve ser feito. Sempre aparece um ancião assim, não é?
Um pastor também, mas geralmente é um ancião, né? Que é o todo-poderoso. Ele caminha para lá e para cá, parece um pavão dentro da igreja, né? Está faltando justiça e dignidade entre nós, né? Ameis uns aos outros, né? Diz aqui na lição: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que coisa mais linda! Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ou seja, se nós nos amamos e tivermos uma contenda, essa contenda morre na casca. Porque Mateus 18 ali diz: vai com ele só, vai lá, fala com ele. E sei lá, mais de 90% se resolve desse jeito e desaparece, não repercute nem nada. E as pessoas, os que tiveram encontrado, eles gostam porque, nós resolvemos, que coisa legal, resolvemos. Ficam felizes. Enquanto que aqueles que gostam de briga, né, eles sofrem porque não foi resolvida. E os que gostam de briga, se seguirem esse método, e às vezes seguirem esse método resolvido, eles ficam contentes, eu não quero mais saber de briga. Né? Aí, a graça estará dentro da igreja. Por quê? Porque a salvação é a graça. Esses dias eu fiz uma pregação, eu vou tentar resumir um aspecto aqui daquela pregação. É sobre a lei de Deus e a lei de Satanás. A graça tem a ver tudo com a lei, né? Porque a graça é fruto do amor e a lei é o amor, né? A graça vem pelo amor de Deus e a lei é o amor, etc. Satanás no início não atacou a lei de Deus. Lá no céu ainda não dizia coisas do tipo assim: vocês anjos, vocês são muito inteligentes, vocês não precisam ter lei para estar obedecendo. Vocês sabem amar, né? Como tem que ter lei aqui? Tá, então por que Satanás tem hoje 10 mandamentos? Ele diz, ele não tem 10 mandamentos, mas tem. E por que os 10 mandamentos dele são 80%, sei lá, atirando um percentual, iguais aos mandamentos de Deus? Tipo assim, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Tá, também, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Etc. É tudo igual. Então, mas aonde que está a diferença, a grande diferença? A grande diferença não está na troca do sábado para domingo, não. A grande diferença está em que a lei de Deus é o seu caráter. E a lei de Satanás não é o seu caráter. Por exemplo, não dirás falso testemunho. Você acha que Satanás segue? Não matarás, acha que ele segue? Não furtarás, acha que ele não está atrás de todos os delinquentes, ladrões e tal do mundo? Honra teu pai e tua mãe, tu acha que ele segue? Ele não segue nem os seus próprios mandamentos. Grande parte ele copiou da lei de Deus, que ele não foi capaz de elaborar os seus. Aliás, eu desafio você, não é para atacar você, não. É só para aprofundar o assunto. Eu desafio você, elabore outros mandamentos com poucos itens que sejam melhores que os 10. Eu estou fora, não consigo. Bom, vamos continuar aqui, concluir. Estimulemo-nos uns aos outros, né? Isso é o quê? Resumindo numa palavra, sinergia. Sinergia vem de trabalhar em conjunto, de diálogo. Quando você trabalha em conjunto, em grupo, em sincronia, a gente troca ideia. Tem um problema, a gente troca ideia. Quando tem um problema, é bom, porque daí troca ideia, supera o problema e ganha experiência. Com sinergia a gente faz mais do que se todos trabalhássemos no mesmo assunto, separados. Isso aqui, estimulemos uns aos outros, é sinergia. Ou seja, isso é multiplicar resultados, né? Então, nós teremos resultados superiores.
E isto aqui só funciona bem quando a gente estiver motivado. E a gente só estará motivado quando estiver fazendo aquilo que gosta de fazer, como são os motociclistas adventistas. Eu já disse, eu amo aquele slogan deles, aquele objetivo deles, não sei bem, mas enfim, né? Fazendo o que deve ser feito, o que precisa ser feito do jeito que eu gosto, ou seja, no meu tom. Né? Aí, se você gosta, por exemplo, de fazer trabalho em presídio e acha dentro da igreja mais 3 pessoas que gostam de fazer trabalho em presídio, são só 4, ninguém mais gosta. Então não incomode os outros para que vão lá no presídio. Vocês 4 se organizem, se preparem, se qualifiquem, se aprofundem, estudem o assunto, falem com os guardas, falem com a polícia, com o juiz, com seja lá quem for, ganhem conhecimento e façam esse trabalho que vocês vão ter sucesso total. Vão transformar vidas dentro do pior lugar do mundo, que é presídio. Tem outros lugares que também são ruins, zona do meretrício, sei lá, mas não é lugar de fumar droga, etc. Bom, mas esse é um deles. Então, sinergia, ou seja, trabalho em conjunto. Tem um líder e tem pessoas que ajudam esse líder e essas pessoas gostam do que o líder gosta e todas elas se aplicam com motivação. É isso que nós precisamos. E vamos parar de incentivar a todo mundo fazer de tudo. Porque isso é o que nunca funcionou. E isso é o que nunca vai funcionar. Porém, vão continuar teimando para fazer assim. Santíssimo bom Pai que está nos céus, fica conosco agora, por favor, pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.